Olá, paz do Senhor. Quero compartilhar com você a palavra do Senhor em rápidos minutos. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Quero meditar na palavra hoje que se encontra em Mateus capítulo 27, versículo 22. Quando Pilatos pergunta para a multidão: que faremos, pois, de Jesus chamado Cristo? E esse é o tema que eu quero compartilhar com você. O que faremos de Jesus chamado Cristo? Jesus no seu ministério veio aqui nessa terra, enviado de Deus para resgatar a humanidade. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus veio aqui cumprir o mandado de Deus. E ao chegar aqui, ele curava os enfermos, libertava os oprimidos, ele trazia o perdão, trazia a esperança. Só que as pessoas o rejeitaram, só que as pessoas desfrutaram do seu milagre, as pessoas desfrutaram das suas bênçãos, mas ao final do seu ministério as pessoas o rejeitaram e pediram que soltasse, um malfeitor. A Bíblia diz que por ocasião da festa eles costumavam soltar um preso e os outros crucificaram, e tinha lá Barrabás, que era ladrão e salteador. E quando Pilatos perguntou à multidão: quem vós quereis que eu vos salte? A multidão pediram: Barrabás, e crucifica Jesus. E como está, irmãos? Como está, meu amigo, a nossa escolha referente a Jesus? O que faremos, pois, de Jesus chamado Cristo? Nós precisamos de escolher Jesus para nossas vidas. Nós precisamos de sempre querer a presença de Jesus e rejeitar todas as outras coisas. A Bíblia vai dizer então que aqueles que foram beneficiados pela presença de Jesus, aqueles que acompanharam os milagres, aqueles que foram, receberam bênçãos do Senhor, agora estavam pedindo que ele fosse crucificado. Muitas vezes isso acontece conosco. Às vezes nós queremos só a bênção de Jesus, às vezes nós queremos só um milagre, às vezes nós queremos só a provisão, às vezes nós queremos só que ele resolva a nossa causa. Às vezes nos deparamos com situações difíceis, com algo que parece ser difícil de transpor, de passar, uma adversidade. A gente logo clama a Jesus, clama por socorro. O Senhor vem e resolve a nossa situação, mas depois a gente não quer mais saber dele. O Senhor possa nos ajudar a mudar as nossas atitudes. Vamos escolher a Jesus em todo o tempo. E quando eu falo que faremos de Jesus, a gente lembra de diversas passagens da palavra de Deus que relata a história de pessoas, que tiveram a oportunidade de ver Jesus, mas o rejeitaram. A Bíblia fala de Herodes, por exemplo, lá em Lucas 23, que ele estava desejando ver Jesus, ansioso para ver Jesus, que ele ouviu falar dos sinais que Jesus fazia. E quando Pilatos envia Jesus a Herodes, a Bíblia diz que Herodes se alegrou, porque muito tempo desejava ver Jesus. Mas o que mais me chama a atenção é que quando ele se deparou com Jesus, ele esperava algum sinal de Jesus, interrogou Jesus, mas Jesus sabia a intenção do coração dele e não fez nenhum sinal. Jesus sabia a intenção do coração dele e não respondeu nada. E como é que uma pessoa deseja ver Jesus? Como é que uma pessoa deseja receber o milagre de Jesus e de repente a sua vida não é mudada? De repente a sua vida não sofre transformação? Quero dizer para você, porque às vezes você não alcança o melhor de Deus, porque às vezes você não alcança o milagre, porque às vezes você está desejando Jesus da maneira errada. Às vezes você está como Herodes, que quer ver apenas um sinal. Às vezes você está como Herodes, que quer ver apenas um milagre. Às vezes você está como Herodes, que está querendo ver Jesus só por curiosidade. E Jesus continua em silêncio para contigo. Mas a partir do momento que eu e você desejamos de Jesus o melhor, desejamos de Jesus da maneira certa, ele vai entrar na nossa causa, ele vai resolver os nossos problemas. Herodes, ele se decepcionou com Jesus porque ele esperava algum sinal e Jesus só conhecia o coração dele e não operou um milagre. Às vezes, no dia da adversidade, da luta, a gente clama por Jesus e Jesus fica em silêncio. Não vem resolver a nossa questão, porque às vezes a gente lembra dele só na adversidade. E o dia que as coisas estão na bonança, a gente não quer saber de Jesus. Eu quero anunciar para você nesse momento: procure Jesus, escolha Jesus na sua vida. O que faremos, pois, de Jesus chamado Cristo? Não podemos fazer de Jesus apenas, uma pessoa para resolver os nossos problemas. Não podemos fazer de Jesus apenas uma ponte de escape. Não podemos fazer de Jesus apenas, o nosso empregado, que quando a gente precisa, a gente chama por ele e dá a ele uma ordem. Nós temos que fazer de Jesus o nosso viver.
Nós temos que fazer de Jesus a nossa vida. Nós temos que fazer de Jesus o primeiro em nossa vida. E a Bíblia diz então que Herodes, quando viu que Jesus não fez nenhum sinal, que Herodes, quando viu que Jesus não respondia as suas perguntas, a Bíblia vai dizer que Herodes escarneceu de Jesus e que Herodes desprezou a Jesus. Isso é muito triste, né? Fala que ele desejava ver Jesus, mas Jesus não superou suas expectativas, ele então despreza, escarnece. E essa história às vezes se repete. Mas que você possa pensar sobre isso. Às vezes você é uma pessoa que se frustrou com Jesus, porque por uma ou outra hora você clamou por ele e ele não resolveu o seu problema. Mas às vezes é porque nós não nos aproximamos dele da maneira correta. Mas que você possa pensar sobre isso e se aproximar de Jesus da maneira correta, com um coração puro e quebrantado. A Bíblia diz que Deus não despreza. E quando a gente fala de pessoas que estão buscando Jesus, desejando ver Jesus, a gente lembra de aquelas pessoas que faremos de Jesus. A gente vê que pessoas aproveitaram a oportunidade quando se depararam com Jesus. Zaqueu, por exemplo, o que ele fez de Jesus? Ele subiu numa árvore para ver Jesus e levou Jesus para a sua casa. E a salvação chegou à sua casa. O malfeitor na cruz do Calvário, a Bíblia diz que eram dois malfeitores. A Bíblia diz que um condenou a Jesus, dizendo: desce daí, salva-te a nós também. Mas o outro malfeitor, a Bíblia diz que falou assim, que ele repreendia o outro malfeitor e dizia para ele: rapaz, você não teme a Jesus, não está na mesma condição? Nós estamos aqui recebendo que nossos feitos mereciam, mas esse daí o mal fez. E ele se direcionou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que nós vamos fazer de Jesus, meu amigo? O que faremos de Jesus chamado Cristo? Será que nós vamos escolher ele? Será que nós vamos escarnecer dele, zombar dele? Será que nós vamos escolher ele como Zaqueu, como um malfeitor que no último instante deu crédito a Deus? Será que nós vamos fazer como Judas, que por 30 moedas de prata entregou Jesus? Que você possa refletir sobre isso, mudar o seu conceito. Nós devemos mudar o nosso conceito em relação a Jesus. O que faremos de Jesus? Medite nessa palavra, compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. Amém.